Mas como é que é isso? Agora você falou, me surgiu uma dúvida. Por exemplo, digamos que eu tenho essa segurança por esse determinado valor. Aham. Só que aí eu invisto num... Isso como é que eu posso falar? É um leque assim para vários bancos ou não? É um valor fixo? Tipo, por exemplo, eu posso investir essa conta em vários bancos que eu estou protegido. Aham. Ou não? Como é que é isso? Então, o Fundo Garantidor de Crédito, ele funciona assim, é até 250 mil por banco e até 1 milhão global. Então, vamos supor, eu tenho 250 mil em 4 bancos diferentes, acumulou 1 milhão. Então, até isso eu estou protegido. Acima de 1 milhão, zero. Mas você fala protegido em que sentido? Assim, tipo o banco quebrar, digamos assim? Exatamente. Se o banco quebra, esse fundo garantidor de crédito é que vai ressarcir os investidores daquele banco. Mas assim, isso é algo muito nebuloso, tá? Até porque não existe, assim, se começar uma quebradeira generalizada, nem o fundo garantidor de crédito consegue ressarcir, tá? Então, é, a gente viu lá na crise de 2008, lá nos Estados Unidos. A gente achava que existiam bancos que eram grandes demais para quebrar. Mesmo assim, eles quebraram. Então, a questão é, nós temos mecanismos hoje que impedem, né, essa falência, essa quebradeira de bancos, né? A gente tem um sistema muito bem regulamentado para que isso não aconteça. Mas, no caso, se 4 grandes bancos falirem, né, que eu dei o exemplo ali dos 4 com 250 mil, é bem provável que nem o fundo garantidor de crédito consiga ressarcir esses investidores. Então, teve um exemplo, né, o banco do Silvio Santos, era o Banco Pan-Americano lá, se eu não me engano, né? Chegou um momento que o banco estava para quebrar ali e o fundo garantidor de crédito foi lá e, ao invés de deixar o banco quebrar e depois ressarcir os investidores, o FGC foi lá e injetou dinheiro do banco para que ele conseguisse manter as pernas ali. Então, já teve casos da atuação ali da FGC e a intenção é justamente essa, não permitir uma quebradeira ali, porque se quebra um banco, esse banco deve dinheiro para outro banco que também vai começar a ficar mal das pernas. Então, é algo que pode ser um monte de dominós caindo um atrás do outro, assim, né? E aí surgiu uma outra dúvida, Gabriel. As Uhum. fintechs também têm essa proteção? As fintechs, assim, para ela conseguir receber o seu depósito e te pagar um juro, ela tem que ser regulamentada de alguma forma. Então, tem vários níveis diferentes de regulamentação, né, e de exigências que essas instituições têm. Então, tem algumas, por exemplo, né, eu acho que hoje o caso do Nubank já não é mais esse, né, mas alguns anos atrás, o Nubank era classificado não como um banco tradicional, ele era classificado como um meio de pagamentos. Então, assim, ele conseguia receber os seus depósitos, conseguia te pagar uns juros em troca, mas ele não era, assim, ele não tinha todas as regulamentações de um grande banco, igual, sei lá, o Santander, o Itaú. Então, tem níveis de regulamentação, tem níveis que esses bancos têm que cumprir de exigência. Então, a regulamentação que é exigida de uma fintech pode ser um pouco menor que a exigida de um grande banco, né? Mas, no geral, todas têm alguma regulamentação, sim. Bom, falando de fintech, e sua opinião, Gabriel? Como assessor de investimento, tem várias fintechs hoje, né? A gente Uhum. tem várias opções. O que você acha disso? Olha, hoje é como se tudo tá virando fintech, né? Então, eu trabalhei em uma startup em um momento, né? E a gente via um mercado em que a empresa, sei lá, vendia caneca e em um determinado momento ela também virava fintech e ela ia ter um banco próprio, um meio de pagamento próprio. Então, tudo acaba tá virando solução de tecnologia, né? Eu acho que justamente por conta dessa questão do digital, né? Isso acaba sendo bom para o consumidor, porque para a população em geral, porque a concorrência, né, o mercado que concorre com os grandes bancos só traz benefício ali para quem usa esses serviços, né? Então, se antes os investimentos, o crédito, se antes todo o mercado era dominado por esses grandes bancos, você tinha uma concorrência menor e você acaba ficando refém do que esses bancos ditam como preço, como produto. Então, se hoje a gente tem uma concorrência maior, produtos maiores, uma ampla gama de possibilidades ali de produtos financeiros, acaba diminuindo o preço disso tudo para o consumidor final, né? Então, essa concorrência é benéfica ali para a população, mas também entra naquele ponto que eu falei. Poxa,
fica complicado filtrar essa informação, né? Filtrar o que eu preciso, então. Será que compensa investir numa fintech ou num grande banco? Acaba trazendo outras complexidades também, né? Ô, Gabriel, agora eu quero uma opinião sua. Como melhorar, até você tem um histórico ali de um projeto que você realizou ali em Ribeirão Aham. Preto, como melhorar essa questão da consciência econômica do brasileiro, assim, sabe? Uma forma de conscientizar. Você tem alguma coisa para dizer para o nosso espectador? Algo que você acha importante? Uhum. Olha, vou bater nessa tecla de novo, assim, a gente tá vendo essa epidemia das bets, dos jogos do Tigrinho acabando com famílias, assim. Então, se eu tiver que conscientizar alguém, se eu puder deixar a minha contribuição aqui pra uma pessoa que tá assistindo aí, cuidado com isso, cara. Cuidado com onde você coloca o seu dinheiro, cuidado com uma promessa de um ganho muito rápido, porque investir dinheiro, finanças, tudo isso envolve tempo, envolve calma, envolve planejamento. Então, se você pula todas essas etapas e quer um retorno rápido para aquilo e fica viciado naquela emoção, naquele frio na barriga da recompensa, né? Você pode acabar caindo em enrascadas, assim, e é isso que a gente está vendo. A gente está vendo diversos escândalos aí com jogador de futebol e as bets, com o jogo do Tigrinho acabando com famílias, com usuário do Bolsa, beneficiário do Bolsa Família, pegando o dinheiro que seria destinado para alimentação e para outros bens essenciais e colocando ali num jogo do Tigrinho. Saiu uma pesquisa que, assim, é um pouco é um pouco nebulosa, assim, de se de fato é isso mesmo, né? Mas disse que o jogo do Tigrinho é maior do que o Ibovespa. Então você imagina, o Ibovespa são as maiores empresas do país, é Itaú, é Petrobras, é Nubank, enfim, Nubank acaba que ele está na bolsa estrangeira, né? Mas, enfim, são as maiores bolsas do Brasil e o jogo do Tigrinho é maior do que isso, cara. Então você imagina o quanto que isso está afetando famílias, assim, o quanto que isso está acabando com famílias. Então, se falo de conscientização aqui, eu não posso deixar de falar disso, cara. Cuidado com essa promessa aí de retorno rápido. E talvez uma mensagem que você dê, talvez, para aquela pessoa que ela é consumista, sabe? Ela fala, poxa, eu quero guardar dinheiro, mas, sabe, essa vontade de comprar acaba sendo maior. Você tem Aham, algo para dizer para essa pessoa? aham. Olha, a gente tem que entender o porquê, né? Essa vontade de consumir dela é muito grande, é maior, né? Por que que será que é isso? Então, será que é algo para... Talvez ela liga para uma opinião alheia ali que de fato acaba não sendo importante? Então vamos supor que ela tem um padrão de vida, né? Ela ganha o suficiente para ter um padrão de vida X, mas por conta de uma pressão de amigos e de uma imagem que ela tem ali para as redes sociais, ela quer colocar, emplacar um padrão de vida muito maior ali, financiando um carro que ela não vai conseguir pagar, financiando roupa que não faz sentido para a realidade dela. Então a gente tem que entender o porquê. Por que que ela quer consumir tanto assim, né? Então, eu acho que no caso, se a questão dela é o consumismo de fato, eu acho que faz sentido talvez ela procurar. Tem uma corrente, né? Como se fosse uma filosofia, assim, né? Que é o minimalismo. Então eu indicaria para essa pessoa pelo menos começar a procurar, talvez ver uns vídeos no YouTube aí sobre o que que é minimalismo, como que você consegue viver melhor, viver de forma mais saudável, tendo menos, né? Precisando de menos. Então, talvez faria bem para essa pessoa ver um pouco de minimalismo aí. E, assim, eu falei que isso fica como até filosofia, né? Eu imagino que tem pessoas que até levam isso ao extremo, né? Eu não conseguiria viver de uma forma 100% minimalista, assim, não precisando de nada, né? Poxa, a gente precisa dos nossos confortos, a gente precisa de uma cama boa para deitar, né? E, então, assim, não dá para ser minimalismo ao extremo também. Mas tudo tem um nível saudável, né? A gente não precisa consumir tanto assim para ser feliz. A gente não precisa de uma validação alheia assim para ser feliz. E a gente tem que encontrar um nível saudável ali de viver a nossa vida.